Boa noite, estamos hoje em mais um episódio do PovoCast. Eu sou a Roberta Trindade e antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vou lembrar vocês de seguirem o canal e ativarem o sininho para não perder os próximos episódios. Hoje estamos aqui com Sancler Rodrigues de Mello, engenheiro civil por formação, empresário e gestor público. Verdade, isso aí. Com uma trajetória profundamente ligada à Zona Oeste do Rio. Ganhou destaque na gestão municipal ao assumir a liderança da subprefeitura, que na época era superintendência, É verdade. da Barra, Recreio e Vargens. Itaiangá e Barrinha. Defensor de uma gestão técnica combinada com a humanização da política, Sancler se autodefine como subprefeito mais atuante da região nos últimos 20 anos. Um prêmio que eu recebi da Barra. Agora, ele traz sua experiência prática em infraestrutura e planejamento urbano para o cenário nacional como pré-candidato a deputado estadual. Federal. Tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Então vamos lá. Sancler, primeira pergunta de hoje. Você é engenheiro civil de formação. Como o olhar técnico da engenharia moldou a sua visão sobre o Rio de Janeiro e de que forma isso te diferencia no ambiente político, né, que costuma ser mais ideológico do que prático? Roberto, uma pena que hoje nós não temos governantes que são engenheiros. Vou explicar por quê. Porque engenheiro é planejamento, engenheiro é ordem, engenheiro é estrutura. E quando você coloca gestores no poder de uma cidade como o Rio de Janeiro, que não tem essas características, você cria desordem urbana. O que você está vendo hoje aí? Hoje você está vendo um Rio totalmente destruído, totalmente acabado, não tem um planejamento, não tem uma ordem, e isso gera o quê? Gera uma insegurança. A pessoa anda hoje no centro da cidade com medo de andar no centro da cidade. Então, a falta de um engenheiro, eu acho que a falta de um técnico, um cara que conheça como montar uma estrutura no município, falta hoje, principalmente no município do Rio de Janeiro. Aquela questão que você falou que foi até premiado, né? Você costuma sempre pontuar que foi o melhor subprefeito da Barra, Recreio, adjacências ali, nos últimos 20 anos. Quais foram as principais marcas e entregas da sua gestão que te dão a certeza desse título? Roberto, eu quando assumi a subprefeitura do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro estava um caos, né? Na realidade estava um caos. E eu assumi em setembro, fiquei 9 meses, realizei 1.700 atividades, demandas. Dessas demandas, a mais importante que eu acredito foi a redução da criminalidade no município do Rio de Janeiro. Mas, Sancler, o que tem a ver um subprefeito com criminalidade? É simples. Eu, como subprefeito, me associei ao 31º Batalhão Coronel Martins, me associei a 42DP, a 16DP, e aí, junto com o Ministério Público, nós fizemos realmente um embate coletivo. O que existe, e existe hoje, atual, é completamente dicotomia entre o governo do Estado e o governo municipal. Então, a segurança hoje, ela começa na ordem urbana. O que eu implementei na minha gestão? A ordem urbana. Eu construí um bairro muito mais organizado e muito mais seguro, porque eu estava amparado e dando esse amparo ao policial da Polícia Militar, ao policial da Delegacia Civil. Então, essa união reduziu a criminalidade em 80% na nossa região. Nós não tínhamos, na época não tínhamos comando vermelho, terceiro comando, nós tínhamos lá um foco de milícia dentro de determinados de comunidade, como Terreirão, como já era de muito tempo, mas reduzimos também bastante. Hoje nós estamos vendo um Recreio completamente abandonado, foco, divisões de comando vermelho, terceiro comando e milícia se autogladiando, e isso traz reflexo à sociedade. São várias facções, né? Não só de tráfico, como de milícia. Sim, nós temos hoje uma mistura grande, temos a narcomilícia hoje, né? Que é a mistura do narcotraficante com... Olha, Roberto, é ridículo. Chega um ponto deles dividirem por tempo. Um fica até às 18 horas em determinado lugar, depois o outro assume. Virou realmente uma desordem completamente da cidade do Rio de Janeiro. E as pessoas esquecem que as pessoas costumam muito enfatizar que a segurança pública é dever do Estado. Mas é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. É dever de todos, principalmente do município, porque se nós não tivermos poda de árvores, nós temos hoje 1 milhão de árvores hoje no município de Janeiro. Se nós não podarmos ela, a iluminação pública não aparece. Se não aparece, gera insegurança. Nós tínhamos 500 mil luz de mercúrio, nós transformamos em luz de LED, porque dava mais luminosidade. Nós iluminamos as praças públicas que não existia iluminação. Nós iluminamos as praias, porque o Rio de Janeiro é uma orla. Então as praias, na nossa época,
época eram habitadas de madrugada para jogar bola, para as crianças brincarem. E isso traz o quê? Traz total segurança para o Estado, para o município principalmente. E o que aconteceu hoje, que você pode ver, é uma completamente desordem. A nossa guarda municipal funcionava. Hoje você não tem guarda municipal. Então nós entendemos o seguinte, que como pré-candidato a deputado federal, nós temos a capacidade de reorganizar os municípios. A região da Barra é muito vitrine, o pessoal, né, Sim, puxa. Mas a área já do Recreio, principalmente as vargens, já possuem desafios crônicos de saneamento, infraestrutura, pavimentação, crescimento desordenado. Como engenheiro e como gestor também, como foi lidar com os gargalos dessas áreas mais periféricas da subprefeitura? Roberto, nós temos políticas públicas que não eram acionadas. Na minha época, eu acionei, por exemplo, ocupação desordenada. Nós retiramos quase 500 mil metros quadrados de áreas que eram ocupadas por milícia, áreas públicas, por exemplo, Parque Marapendi. A milícia tinha um estacionamento dentro do Parque Marapendi, aquele estacionamento perto do Banco do Brasil, nós tiramos dele. A área do Chico Mendes, nós tínhamos a milícia próxima e junto à área de preservação ambiental. Então, nós recuperamos essas áreas, entregamos para o município fez a licitação dessas áreas, trouxe recurso para o município e assim houve um investimento e um empreendimento legal. E isso tudo organizou a parte urbana da Barra e do Recreio. E hoje nós estamos vendo aí o caos. Nós estamos vivendo o caos. Nós estamos vivendo hoje a preocupação de construção, mas não a preocupação de acesso. Hoje nós temos gargalos, hoje a Avenida das Américas, que na capacidade de Lúcio Costa era para nós termos assim, sei lá, 700 mil moradores barra Recreio, hoje nós estamos chegando a 5 milhões. E aí a gente entende o seguinte, por que, Sancler? Porque hoje a mentalidade de quem gere o município é de capitalizar recursos, é de investimento apenas no dinheiro e não na qualidade de vida das pessoas que moram lá. Nós não, nós temos preocupação com a qualidade de vida das pessoas. Em entrevistas passadas, você mencionou que sua atuação na subprefeitura buscava humanizar a política e trazer uma energia baseada na ética. Como é possível aplicar conceitos de afeto e espiritualidade no dia a dia duro da gestão pública e na resolução de conflitos urbanos? Primeiro, Roberta, quem ama, cuida. E eu amo aquela região, por isso que eu cuidei. Primeiro que a gente tem que se preocupar com aquele prestador de serviço que está ali na ponta, desamparado. E aí nós criamos o ambulante legal. Nós demos 10 mil licenças ao ambulante legal. O que a licença provoca? Provoca fiscalização, porque com licença você pode fiscalizar se aquele produto não é roubado, você pode fiscalizar a qualidade daquele produto através da vigilância sanitária, você pode fiscalizar, inclusive, a manutenção daquele pedaço. Então nós criamos 10 mil ambientes legais. Criamos para situações, primeiro, daqueles que realmente precisavam de verdade, e depois ampliamos para aqueles que tinham uma necessidade menor. Nós reorganizamos. A Barra, naquele período, o Recreio, naquele período, virou um período de ouro, que eles chamavam, que não tinha mais aquele ambulante em todos os lugares, porque você saía do metrô, era uma vergonha. Você hoje sai do metrô na Barra da Tijuca, você não consegue andar. Você tem casinha, aquelas barraquinhas, tudo que é lugar. Então, a gente precisava organizar aquilo. Então, a gente deu estrutura, deu organização e deu qualidade à região da Barra, Recreio e Vargas. Você é nascido e criado naquela região ou você conheceu aquela Eu região? sou praticamente nascido e criado naquela região. Então, eu amo aquela região, conheço detalhes, conheço ruas, conheço detalhes. Ajudei aquela região a crescer, que eu, como construtor, eu fiz mais de 70 empreendimentos lá, na épocas em que não existiam nem ruas, e nós mesmos, os próprios empreendedores faziam as ruas, faziam o meio-fio, a calçada, o acesso. Então, eu ajudei a criar a Barra e o Recreio. Quem gerencia uma subprefeitura lida diretamente com o buraco na rua, a poda de árvore, que o senhor chegou a mencionar, a iluminação. Por que decidir dar o salto da política local e cotidiana para a Câmara dos Deputados em Brasília, como pré-candidato a deputado federal? Porque eu entendo que, como pré-candidato a deputado federal, a gente pode levar toda essa experiência que eu adquiri no município de Janeiro, que eu apliquei, que deu certo, a todo o Estado. Porque isso não é problema do município do Rio de Janeiro, passou a ser um problema estadual. Eu tenho corrido todos os municípios aqui, eu tenho visto verdadeiras desordens do que está acontecendo, tenho verdadeiros abandonos. Realmente, o povo hoje, você vê aí
Petrópolis, né, o desabamento que teve lá, várias pessoas morreram. O que é aquilo? É uma falta de ordem urbana. E que se repete, né? Todo E, ano. e que vai se repetir em Niterói. E tanto assim, por quê? Porque não existe, dentro do governo federal, um projeto de políticas públicas de verdade. Então, como pré-candidato a deputado federal, a gente vai enfatizar um projeto de políticas públicas que cuide de verdade da cidade. E que seja antes, né, da tragédia, Não, não não tenha depois. dúvida. Ali, hoje você bota espaladrapo no que está acontecendo. Na realidade, você faz o curativo daquele acidente. Nós, como pré-candidato a deputado federal, nós temos projeto para segurança rígido, rígido. Inclusive, a gente já está chamando até de segurança, não vou falar o nome aqui, mas segurança de El Salvador, pronto. Segurança Bukele, vou falar o nome, segurança Bukele, porque a gente tem que copiar aquilo que deu certo. Não adianta você implementar seguranças baseado em supostas imagens. A gente tem que buscar lugares onde deu certo e aplicar aqui no Brasil. Como deputado federal, pré-candidato a deputado federal, nós vamos trazer a segurança Bukele para o Rio de Janeiro e para o Brasil, que assim nós vamos ter qualidade de vida para as pessoas. O Rio de Janeiro sofre muito com a falta de grandes projetos de infraestrutura. É que pense em um Estado a longo prazo. Se eleito, quais serão suas principais bandeiras na Câmara Federal? A engenharia terá um papel central no seu mandato? A engenharia terá um papel central, né? A parte espiritual, para mim, também teria um papel central, porque eu não acredito que nenhum governante possa governar se ele não tem amor pela sociedade, se ele não cuida da sociedade, se ele não entende como Deus é importante nesse processo, se ele não ama de verdade a pátria, aquele local, se ele não tem família, se ele não preserva a família. Então, a gente tem que trazer essa proposta de pátria, família, liberdade, justiça e Deus para dentro desse projeto Brasil, porque só assim você vai desqualificar essa vergonha que está acontecendo nesse país, esse desmando que está acontecendo nesse país e essa pretensão maluca, desesperada de implantação do comunismo no Brasil. Você já transitou por diferentes frentes e coalizões ao longo da sua Sim, trajetória. Brasília exige muito jogo de cintura e diálogo. claro. Como você pretende usar sua experiência de negociação na capital federal para trazer recursos e emendas que beneficiem diretamente o Estado do Rio? Roberta, você acabou de falar que eu já transitei de várias formas, em vários lugares, e sou muito bem querido em todas elas. Pode levantar minha vida, não tem um processo em lugar nenhum. Tudo meu é claro, é limpo, é transparente. Todos, independente, até alguns de esquerda, me admiram, me respeitam pela minha capacidade de fazer, de realizar, de não me comprometer. Então a gente entende o seguinte: hoje um deputado estadual ou um deputado federal, ele tem uma emenda de 200 milhões nos seus 4 anos de governo. A gente tem que aplicar essas emendas principalmente nas sociedades mais carentes, que são as APAES, que são os centros de recuperação terapêutica, a qual eu participo também hoje como cidadão, nos orfanatos, nas casas de idosos. Então, esse dinheiro ele vai ser, na minha gestão, se Deus permitir que eu ocupe esse espaço, direcionado a essas pessoas mais sofridas que não são amparadas porque não tem políticas públicas hoje nesse Brasil para essas pessoas. E você já teve alguma experiência com alguma dessas entidades aqui no Rio? Eu tenho a entidade, né? Eu tenho a entidade que abriga crianças, eu tenho a entidade que faz o atendimento terapêutico aos dependentes químicos. Então, eu tenho essa experiência, né? E com certeza sei o sofrimento que é ter essas entidades sem nenhum apoio governamental. É muito difícil. Qual a principal mensagem que você hoje deixaria para o eleitor fluminense que está cansado, né, das promessas tradicionais e busca uma alternativa? A mensagem é simples. Se você vai escolher um candidato, escolha o candidato que pesquise seu nome, que pesquise quem ele é, pesquise o que ele fez. Porque não adianta, ninguém que faz coisa errada vai ficar bonzinho de repente. Então pesquisa. Pesquisou, analisou quem é essa pessoa para você ter um voto. Agora, pensa bem o seguinte: o que essa pessoa quer para você, eleitor? O que ela quer para você? Então, é muito importante ver no discurso de cada candidato, de pré-candidato, o que ele quer para a sociedade, o que ele se propõe para a sociedade. Mas o mais importante é ver o que ele já realizou desse discurso, para isso não ficar só na fala.
Aí sim, quando você vê o que ele realizou e que a fala dele coaduna com o que ele realizou, esse tem que ser o seu candidato. O senhor acha que esse ano, as eleições desse ano, são uma oportunidade do eleitor mudar o voto, tirar quem está lá que não condiz, que não foi à altura, né, do que prometeu? Porque o político, ele quer o voto para ser o representante. Teoricamente, se eu voto no senhor, o senhor tem que representar o meu voto. Mas quando ele chega lá, a maioria deles esquece, né? Que eles estão ali para representar alguém. Roberta, mas esquece porque esse político que disse para o eleitor que queria o voto dele para poder fazer, lá atrás nunca fez. Nunca fez. E aí ele fez, na primeira eleição dele não fez, na segunda eleição dele não fez, na terceira eleição, na quarta não vai fazer. É como hoje você tem um presidente da República que diz que agora, depois do quarto mandato dele, ele vai tirar o povo da pobreza. Então só cai nesse engodo quem quer. Se o cara teve 4 mandatos, 20 anos, não tirou ninguém da pobreza, vai tirar agora, Roberta? Então, o que eu digo para o eleitor, presta atenção naquele que você está escolhendo para votar. Não escolha por dinheiro. Não aceite o dinheiro podre desse político, porque esse dinheiro é roubado do seu filho, da sua mulher, do seu neto, da saúde, da educação, e depois ele é revertido em pequenas fatias para você, mas a grande parte fica com ele. Observe bem, hoje a internet mostra a vida da pessoa. Observe a internet, observe quem é esse político. E olha, mas pensa sempre em Deus acima de tudo e de todos. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E o Rio de Janeiro, o senhor falou da compra de votos, né, com dinheiro, mas não é somente isso. Tem candidato que troca o voto por uma consulta médica, por uma cirurgia. Eu já vi eleitores falando, não, vou votar em fulano porque ele arrumou uma cirurgia para mim ou porque ele prometeu. Sendo que tanto cirurgia como atendimento médico, consulta, o que for, é um direito de qualquer... Roberta, os órgãos públicos no Rio de Janeiro estão sequestrados. Sequestrados. Os políticos sequestraram os órgãos públicos, os hospitais, as escolas, a parte administrativa, estão sequestrados. Para você hoje conseguir uma consulta, hoje a fila do X-Reg já chega a quase 500 mil de pessoas. 500 mil. Para você conseguir uma consulta hoje, você tem que pedir, implorar, se humilhar a um político. O que nós temos que fazer é reverter isso imediatamente. É um direito do cidadão o serviço público. É um direito do cidadão o hospital, a escola, a segurança. Então, preste atenção nisso. Aqueles políticos que sequestram os órgãos públicos, eles não podem mais continuar na política, porque senão continuarão usando da mesma forma. A gente tem que ficar livre, livre para pensar, livre para andar, livre para fazer, mas livre principalmente para viver. A vida hoje do morador do Rio de Janeiro está sequestrada, quando não é pela milícia, quando não é pelos comandos, são pelos políticos. Preste bem atenção nisso. A verdade, né? Dura de engolir. Antes da gente encerrar, eu queria que o senhor fizesse mais um panorama sobre a questão da segurança pública, que também é uma questão que incomoda muito não só o carioca, mas o fluminense como um todo, e que muita gente usa esse discurso para conseguir os votos e depois simplesmente não como tudo, né, como a maioria não cumpre. Roberta, se você analisar a segurança pública do Rio de Janeiro, está um caos? Está um caos. Mas o maior percentual dessa segurança é a insegurança. A insegurança que hoje atinge as pessoas. Elas têm medo de andar na rua com o celular, elas têm medo de andar numa rua escura, elas têm medo de ir ali, de ir aqui. Essa é a pior sensação que um ser humano pode sentir. O que nós temos que entender é que essa insegurança ela é promovida pela desordem urbana, pela falta de luz, pela falta de poda de árvore, pela falta de policiais estarem nos seus postos de observação. Então a gente tem que entender que a segurança pública começa principalmente nos municípios, ordenando os seus bairros com guardas municipais, com políticas de conservação. Aí sim, principalmente políticas de habitação. Não podemos permitir mais que sejam ocupados terrenos, áreas, em locais impróprios, que não são seguros.
inclusive sendo cobrado taxas para que essas pessoas morem lá. Nós temos que ter uma política de verdade. E a nossa política de segurança chama-se Política Bukele. Nós não vamos permitir que bandidos façam o que fazem hoje no Rio de Janeiro. Nós estamos cerceados. Nós perdemos 70% do território do Rio de Janeiro para os bandidos. 70% hoje do território, principalmente do município de Janeiro, é ocupado por bandidos. Bandido de facção, bandido de milícia e bandidos até de serviço público. Nós não vamos mais permitir isso. Como deputado, pré-candidato a deputado federal, nós vamos combater. Roberta, vamos combater mesmo, vamos enfrentar mesmo essa política de segurança Bukele que nós vamos implementar no Rio de Janeiro. Uma mudança também que o pessoal pede muito, que é uma coisa fundamental e que depende unicamente de Brasília, é o endurecimento das leis. Sim. Porque hoje o criminoso é preso 20 vezes, não foi... Mas, Roberta, o que eu falo não é o endurecimento das leis, é o cumprimento das leis. Por exemplo, uma lei de maioridade, tem que acabar com isso. Não tem 16 anos, cometeu crime hediondo, tem que cumprir pena. Integralmente. Integralmente não tem benefício para um homem de 16 anos, que é homem, ele é homem para casar, ele é homem para votar, ele é homem para fazer filho. Por que ele não pode cumprir um crime hediondo que ele cometeu? Então nós vamos sim apresentar um projeto de diminuição da maioridade. Vamos sim. Vamos botar isso na pauta. Nós vamos botar um projeto de aparelhamento da polícia, mas aparelhamento mesmo, não é esse aparelhamento onde um policial tem um 38 enferrujado e o bandido fica com um drone soltando granada. Agora mesmo eu fiz um vídeo no meu Instagram onde um bandido ataca policiais com drone soltando granada. E pior, o governo federal agora está liberando recursos para treinar esses bandidos dentro de comunidade, com dinheiro público. É um curso. É um curso. E aqueles que iam para a Ucrânia aprender e voltar, hoje eles já têm que ficar no Brasil recebendo. Então nós estamos vivendo um terror. Nós temos um governo federal hoje que está destruindo a nossa sociedade. É a inversão de valores. Total inversão de valores. Hoje o bom fica em casa e o mal anda na rua. Eu vou pedir para você fazer sua mensagem final e depois apresentar as suas redes sociais para quem quiser conhecer e acompanhar o seu trabalho. A minha mensagem final é o seguinte: não existe pátria, não existe família, não existe Deus se você não tiver no seu pensamento o conservadorismo. Somente o conservadorismo pode conservar sua família. Somente o conservadorismo pode cuidar da sua pátria. Somente o conservadorismo pode te levar a entender Deus. Então, a mensagem que eu digo para vocês é o seguinte: esse outubro de 2026, eleja políticos conservadores, eleja políticos que defendem a pátria de verdade, a família de verdade e Deus acima de tudo e acima de todos. Deixe suas redes sociais para quem quiser acompanhar e conhecer. A minha rede social é Sancler Melo, né? O Sancler _ Melo com 2 L's, é o Instagram. E o Facebook é a mesma coisa, e o TikTok a mesma coisa. As minhas, vocês já sabem, Roberta Trindade RJ, podem mandar sugestões de próximos convidados. Se ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta que nós não... E posso deixar meu telefone também, Roberta. Se precisar, é o 21 967 33 1958. Eu recebo 3.000 mensagens por dia, mas respondo todas. Pode ficar tranquilo que você vai ter resposta. Esse é meu telefone pessoal. Então podem mandar lá, se ficaram com alguma dúvida que nós não perguntamos aqui, a gente envia para ele e ele responde e a gente faz uma atualizada. Isso aí. Roberta Trindade RJ, até o próximo episódio.